Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas que seguem o canal Abiayala, isto é comunicação popular, nômade e pluriversal. É a música dos parentes Guarani, Guarani Mbia. Pois bem, amigos, vamos falar hoje sobre as autodefesas. Vamos falar sobre as autodefesas indígeno-camponesas, quilombolas e populares. Estou mostrando aqui para vocês uma notícia que chegou hoje, está repercutindo nas redes sociais e nos meios de comunicação, né, nas plataformas de comunicação, né, que aqui é do CIMI, né, que fala sobre do Conselho Indigenista Missionário, né, que no Mato Grosso do Sul tem mais de 10 indígenas presos pela tropa de choque, a pedido da Secretaria de Justiça do Mato Grosso do Sul. Né? Tem uma foto aqui do que está acontecendo, isso aqui é da data de ontem, aparece isso. Não, é da data de hoje. Então, começou ontem, na verdade, mas hoje ainda a situação está bem acirrada. Estou vendo aqui nas plataformas de WhatsApp como está repercutindo mal a notícia, inclusive até mesmo para os órgãos jurídicos institucionais da região, né? Até um senhor de 77 anos foi preso e a Defensoria Pública do Estado intermediou para ele apenas ser ouvido e logo ser liberado. Né? Foi uma atitude intransigente de parte da Justiça do Mato Grosso do Sul, né? E uma atitude antidemocrática, inclusive, e que não cumpre os requisitos básicos de segurança tanto para os indígenas, no sentido geral, né? Para as crianças, principalmente os idosos, embora eu não goste dessa palavra idoso, mas vamos lá, né? E tem mais de 10 parentes que estão presos, né? E eu vou compartilhar outra notícia aqui, que tem a ver, inclusive, com o que já já eu vou começar a falar para vocês, que tem a ver justamente com a segurança dos parentes, né? Tem uma notícia aqui que repercutiu muito mal essas últimas 2 semanas atrás, que também, inclusive, eu vou colocar o card aqui em cima. Eu falo sobre a inquisição atual, né, desde o âmbito psíquico, a medievalidade psíquica. Importante trazer esses conceitos à baila quando a gente fala sobre esse tipo de assuntos, né? Porque são assuntos que referem à história do Brasil, à história das Américas, da América Latina, o Abya Yala, eu prefiro Abya Yala, como os parentes denominam, esse nosso território, né? Então, essas notícias nos retrotraem a esses conceitos que eu coloco ou coloquei naquele vídeo, cujo card vai ficar aqui em cima para que vocês possam ouvir. Porque eu já trago desde a ambiência psicológica e comportamental certas atitudes e comportamentos como esse, por exemplo, né? Em área de conflito no Maranhão, quilombolas têm casa queimada.
Então, e refere justamente a isso, né? O quilombo de Guarimá, situado no Apesar de município. ser certificado pela Fundação Palmares, território é alvo de disputa agrária desde 2014, quando uma pessoa passou a reivindicar parte da terra texto. Pedro Borges e edição. Nathalie Simões e imagem. Esse aqui é do portal Terra, né? E eu estava só querendo repercutir essa notícia, né? Então, como eu estava falando antes, né? eh, eu, nesse vídeo, aí eu coloco esse aspecto comportamental, essa índole colonizadora, né? É uma índole colonizadora e que está já imbuída na consciência da pessoa, né? Por exemplo, o jagunço, ele é pago, ele é um pistoleiro pago, e como na época do Far Western americano, né? Alguns pistoleiros eram pagos, né, para ir em busca de recompensas. Neste caso, também trataria-se de algo mais ou menos parecido, né? Enfim, agora eu vou falar sobre o tema, mostrando esses fatos. Eu vou me aprofundar no tema das autodefesas indígenas, camponesas, quilombolas e populares. Por que toda essa todo esse título, né? Esse título vem porque são os setores das sociedades, principalmente quando a gente fala sobre as lutas agrárias, fundiárias, né? São os segmentos da sociedade que trabalham a terra, que cuidam dos territórios, que produzem alimentos, né? Que cuidam, inclusive, das várzeas, dos mananciais, né? Que são os mais agredidos pelos grupos que tentam se avassalhar sobre as terras e os territórios. Embora a contrapelo do que a justiça normalmente coloca em visto, né, de que tem que ser eh, discutida a questão da segurança para os indígenas, em termos de demarcação, né? Mas não basta apenas a justiça, essa justiça que nós conhecemos, não basta só ela definir e determinar aquilo que foi definido, né? Então, não basta porque nossos inimigos reais e o poder real. E antes de entrar nessa norma da Corte Interamericana de Direitos Humanos que legitima a composição de umas autodefesas, antes disso, né, é bom saber que é, defesa e ataque são duas coisas totalmente diferentes. Duas coisas são diferentes. Os parentes que estão nas comunidades e mesmo os que estão em contexto urbano, que já têm suas pequenas comunidades dentro das grandes cidades, como, por exemplo, o Real Parque, né, do povo Pancararu, aqui no município de Osasco, em São Paulo, onde eu estou, os parentes que estão aqui em Guarulhos, os parentes do Jaraguá, os parentes de Parelheiros, Marcilac, os parentes que estão em Pouso Balsa, no município de São Bernardo do Campo, à beira da represa Billings, também são comunidades que se sentem ameaçadas pelas próprias ameaças, inclusive verbais, daqueles que sentem-se senhores, senhoras também, senhores e senhores das terras, ou seja, desse montante de gente que está ocupando hoje os altos cargos institucionais, querem se avassalhar sobre as terras e também sobre os parentes indígenas, quilombolas, os camponeses, viram que no que acabou a CPI contra os irmãos do Movimento Sem Terra, né? E que muito bem o companheiro Stedley defendeu muito bem os ataques, né? Então, aí está a diferença entre ataque e defesa. O que nós propomos são as autodefesas. Isso existe em vários países da América Latina, né? Principalmente desde que surgiu no ano de 1992 o movimento zapatista de libertação nacional,
né, que é um movimento que começou com reivindicações indígenas, camponesas, porque os indígenas também são camponeses, e os quilombolas também são camponeses. E destes surgem várias subcategorias, né? Os raizeiros, né? Os extratores de palma, né? Os pescadores, tem vários grupos que trabalham a terra, que tem a ver com a terra. O mar, o oceano, também é parte da cosmovisão, das cosmovisões dos povos indígenas em função do que é a terra. A terra não é somente a superfície dessa terra, desse solo onde a gente caminha. As profundezas dos oceanos, elas se assentam também sobre uma porção significativa de terra, que é o que chamamos crosta terrestre, né? Que inclusive são as eras biológicas, são as eras geológicas da Terra, né? Mais uma coisa, o poder real nossos inimigos não é o vizinho, por mais colonizado que seja, é mesmo aquele jagunço ou aquele garimpeiro pobre que saiu, inclusive, do Nordeste em direção ao Norte, como costuma acontecer, em busca do Eldorado, né? Do ouro perdido, do ouro que traz na subjetividade, traz a imaginação da riqueza adquirida com arte, né? A arte de adquirir riquezas, que é um pensamento colonizador e colonizante. Por que colonizante? Porque coloniza as pessoas e as pessoas fazem prática disso, como é o caso dos garimpeiros, ou como é o caso, por exemplo, daquelas pessoas que moram no norte do país, que trabalham para os madeireiros. Eles estão lá com as máquinas deles cortando as toras, né? Tem o caminhoneiro, tem o cara que ajuda aí a que as toras sejam colocadas, né? na, na, na carga do caminhão, né? Então, essas pessoas elas foram colonizadas por esse aspecto colonizador da extração de forma irracional e até ilegítima, do jeito que se faz, porque a maioria dessas madeiras vem de árvores que não podem nem devem ser derrubadas. Isso está, inclusive, na legislação ambiental, né? Como os parentes estão sendo atacados por esses grupos também colonizados, né? Mas nós aqui, quando falamos de autodefesas, nós queremos nos autodefender, digamos assim, do poder real. Quem que é o poder real? O poder real são aqueles senhoras e senhores que se ensenhoreiam das terras mediante cargos públicos obtidos, inclusive de forma ilícita ou não ilibada, né? E a maioria dessas pessoas não tem reputação ilibada, né? Portanto, elas, inclusive, estão respondendo ante a justiça por muito das contravenções que eles ocasionaram mediante esse corte ilegal de madeiras contra essa invasão em terras indígenas para extração de garimpo, né, para a prática do garimpo, né, e outras situações, mas que acontecem também, né. Então, esses parentes estão sendo atacados tanto pelos colonizados, aqueles que trabalham para os seus senhores, e o poder real. Nós vamos contra o poder real, só que o poder real também é substantivado por um título específico. Então, quando a gente fala do poder real, são quem é a Frente Parlamentar Agropecuária, são aqueles senhores que estão lá no Senado que falaram um monte de asneiras quarta-feira da semana passada, durante o, a votação do projeto de lei 2903, né? É a bancada do boi, é a bancada da Bíblia, da bala, né? São todos esses figurões que nós já conhecemos de cor e que, inclusive, tem nomes e sobrenomes, que, inclusive, quem quiser, por exemplo, acessar o link de olho nos ruralistas, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, ali tem um complexo relatório sobre todas as figuras que são proprietários
de terras e que tem seus tentáculos dentro do Senado, do Congresso, dentro das câmaras municipais, são aliados aos juízes, prefeitos das pequenas e grandes cidades, enfim, existe toda uma tentaculice, né, por falar assim, desse poder real. E é esse poder real que nos obriga a pensar ou a repensarmos um posicionamento contrário aos ataques que eles mandam que se faça, que não são eles que materialmente vão e praticam os crimes, mas eles pagam pessoas para cometer esses crimes, como foi o caso dessa família lá no Maranhão, que foram carbonizadas, né? Então, essas famílias foram carbonizadas, teve aquele casal lá do Mato Grosso do Sul, o Nhanderu e o Nhandesi, que foram carbonizados no Mato Grosso do Sul. Temos os constantes ataques contra os povos originários do interior lá do Maranhão, inclusive está havendo uma queimada, essa queimada é criminosa, está afetando também os territórios indígenas, eles estão tentando se defender do fogo, quanto do ataque quanto também do ataque dos madeireiros, dos garimpeiros, de todas essas figuras, né? E o poder real está atrás disso, né? E esse poder real está também aliada a uma grande elite, que é a velha elite ruralista, oligárquica, latifundiária, que vem desde o século XIX, né? Que o século XIX marca uma segunda colonização, né? Então, essa segunda colonização, que foi feita no século XIX, inclusive com a lei de repartição de terras de 1850, hoje ainda está em curso essa terceira colonização que acompanha, inclusive, o neoliberalismo, né, acompanha o processo de neoliberalismo econômico, financeiro e cultural. E aí tem essas grandes elites. Quem são essas elites? Vamos lá, gente. Jorge Paulo Lemann, a família Setúbal, a família Gereissati, a família Ferreira Gomes, né? A família Moreira Salles, a família Safra. Então, essas grandes elites, que a cúpula maior, elas são consueturinárias com as elites que seria algo assim como linha de frente, como porta-vozes, são aqueles que dão um rosto, são aqueles que vocês veem nas mídias, nos jornais, etc. e tal, né? Então, isso e a possibilidade de construir as autodefesas indígenas, camponesas, quilombolas e populares é parte de todo esse complexo que nós chamamos de poder real, que é o poder que está atrás dos madeireiros, dos garimpeiros, do crime organizado, do narcotráfico e que afeta inicialmente os povos indígenas. Por que afeta as terras e os territórios indígenas? Porque eles sabem que no solo onde eles estão, essa porção de terra que eles estão ocupando, e embaixo dela tem muitas riquezas, tem ouro, tem petróleo, tem lítio, né? E os campos são, depois das queimadas, o que eles fazem? Retiram tudo que está sobre a superfície do solo para pastagens, né? Para dar lugar ao gado, né? Então, erosiona a terra, esteriliza a terra, deixa os parentes sem as suas comunidades, eles perdem, inclusive, até as suas culturas, hábitos, tradições, porque eles são expulsos de lá, eles têm que ir para a cidade e se misturar com a vida urbana, né? A Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi assinada em São José de Costa Rica, em 2022, traz justamente a base que legitima a incorporação das autodefesas.
Porque ele fala aqui, inclusive, aqui já está escrito, né? Povos indígenas, direito dos povos indígenas, direito à personalidade jurídica, direito à vida, direito à integridade pessoal, garantias judiciais, liberdade de pensamento e expressão, proteção da família, direito de consulta, que isso aqui está dentro da Convenção 169, né? Livre circulação e residência, direitos políticos, direito à igualdade e não discriminação, direitos econômicos, sociais e culturais. E o mais importante do índice da apresentação é justamente o direito à integridade pessoal, porque esse direito à integridade pessoal é algo como a inviolabilidade do domicílio. Ninguém pode entrar no domicílio de ninguém se não houver justa causa e mediante a ordem de um juiz. A mesma coisa os territórios indígenas. Nos territórios indígenas, não é a polícia militar que deve entrar para qualquer, quando for acionada. Ela não pode, porque é território da União. Portanto, é atribuição da Polícia Federal entrar mediante um mandado federal, do juiz federal, entrar em alguma comunidade indígena. Polícia Militar não pode ser acionada para qualquer situação que aconteça dentro dos TIs, dos territórios indígenas. E ele formula a partir como o texto é longo, eu não vou falar aqui, mas ele vai formulando mediante categorias específicas que mesmo que surjam do direito atual, qual nós o conhecemos, ou seja, da jurisprudência indígena, mas essas categorias vão sendo transferidas para as questões indígenas e, a partir daí, eles vão colocando, vão estipulando postulados que façam com que esses postulados futuramente, ou tão pronto seja, se transformem em lei que seja aplicável ou aplicada à realidade e às circunstâncias que estão vivendo os povos indígenas. O que eu trago aqui, mais ou menos, como, digamos assim, como novidade, que nessas autodefesas, o efeito das autodefesas indígenas, ela deve ser exprimida e ampliada para esses outros setores, que também estão intimamente ligados com a defesa da terra, do meio ambiente, das águas, dos rios, das praias, inclusive até das praias urbanas, né? Porque tem, eu mesmo que eu conheço o Nordeste, tem muitos municípios no Nordeste que pequenas cidades litorâneas são protegidas e preservadas pela comunidade. Então, essas comunidades trabalham a terra ali nas regiões litorâneas e são pescadores também. E são pescadores também, pequenos pescadores. A gente não está falando de feitorias que vêm e levam 1 tonelada de peixes. Não, são pequenos pescadores que trabalham o mar, eles pegam os peixes, vendem para o mercado e o resto do sustento levam para a família e vão seguindo suas vidas sem esse modelo de produção como nós o conhecemos, que é o modelo de produção capitalista. Então, essa é a novidade que eu trago aqui dentro dessa complexidade toda, e até porque os indígenas somos, em grande parte, pela nossa própria história, nós já temos muita experiência sobre táticas e estratégias de defesa. Lembremos que a colonização começa em 1492, os primeiros povos são dizimados, exterminados, e, ao mesmo tempo, como existia um sistema de comunicação entre os povos indígenas de todas as Américas, né, que eram, aqui no sul, a gente chamava de chasque, né? O chasque era o correio do Inca, mas o correio do Inca, ele chegava até o México, e ele se comunicava com os parentes que estavam do lado amazônico. Eram chasques andino-amazônicos. Então, eles tinham acesso ao caminho de Piabiru, que é o caminho que sai daqui do litoral de São Paulo, inclusive da região de São Vicente, sobe a Serra do Mar, vai subindo, chega em Paranapiacaba, atravessa São Paulo, Paraná, Mato Grosso
ingressa pelo que hoje nós conhecemos a Bolívia e vai até o Titicaca, né? O caminho do Piabiru, ele começa aqui no Atlântico e vai até o lago Titicaca, a 4.000 e poucos metros de altura sobre o nível do mar. Então, os parentes já tinham comunicação, eles sabiam o que estava acontecendo aqui, no que hoje chamamos de Brasil, eles sabiam o que estava acontecendo, eles sabiam o que estava acontecendo no México. Tanto é que quando a mim me perguntam, como Mapuche, como é que o povo Mapuche conseguiu resistir durante 300 anos contra a conquista espanhola? E eu falo o seguinte, gente, os o Chasque, ou os Chasque, já levavam a notícia para os povos mais austrais da nossa América do Sul sobre o que estava acontecendo entre o Tahuantinsuyo, né, Tenochtitlan, Anáhuac, né, Ollantaytambo, Tiahuanaco, que eram como os parentes antigamente denominavam várias regiões da América Latina, né? Eles já levavam a informação para os povos que estavam lá no sul, lá no extremo sul do Cone Sul da América do Sul. Então, eles já estavam sabendo. Quando chegaram os conquistadores, eles que eles fizeram? Adivinha? A ver se vocês vão pensar, eu vou dar só um minuto. Menos de um minuto, né? Eles começaram a criar autodefesas, eles começaram a criar um sistema de autodefesas, se utilizando dos dois maiores rios que atravessam o Chile atual, que é o Biobío e o Maule. O rio Maule, que aliás é um nome indígena, e o Biobío, que também é nome indígena, né? Então, eles começaram a criar autodefesas. Quando os conquistadores que saíram do Peru, durante a conquista do Peru, quem estava à cabeça era Francisco Pizarro, eles saíram para conquistar, para colonizar o Chile. Quando eles chegaram lá, se encontraram com os Mapuches e já desde o primeiro encontro a situação ficou feia para eles, porque eles sabendo todas essas tripulhas que os colonizadores, os conquistadores, os bandeirantes, chamem como vocês queiram, já estavam fazendo desde Tenochtitlan, nós estamos falando da América continental, né? Porque a América insular já tinha sido praticamente tomado por eles, né? Do que hoje as ilhas de Barbados, Bahamas, Cuba, Haiti, República Dominicana. Né? Então, as primeiras expedições colombinas chegaram à América insular, né? O Caribe, que nós chamamos hoje. Quando eles encontraram o continente, e a primeira cidade que eles encontraram, né, inclusive tem as cartas de Francisco Pizarro, que foram levadas, que eram cartas endereçadas para o rei Carlos V, Carlos Magno, né, que era o rei de praticamente o Império Espanhol, que se aliou com a Igreja Católica e com outras nações europeias durante os séculos XV e XVI. Quando ele envia essas cartas, ele vai enviando a grande descoberta de Tenochtitlan, que seria a América continental. E daí a suposta paz que havia, o grande encontro, digamos assim, não passa da página número 1, né? Depois começou a grande matança, né? A perseguição e começa então a grande euforia dos colonizadores, conquistadores para encontrar riquezas e levá-las para as metrópoles, para a Europa daquele século. E aí, então, quando começa a acontecer toda essa lista de crimes, de barbáries cometidas, quando chega lá nos povos Mapuche, no meu povo lá, eles já não houve nem página 1. Chegou o Diego de Almagro e o Francisco Pizarro, que são os dois denominados pela história oficial, os dois grandes conquistadores do Chile, né? Eles chegaram lá e se deram mal, inclusive tiveram muitas baixas, né? A cidade de Santiago do Chile, ela foi queimada 7 vezes pelos indígenas, né? Como forma de resistência
contra a colonização espanhola por esses dois sujeitos que eu falei um pouco antes, né? Então, eles já criaram praticamente as primeiras autodefesas. Gente, nós estamos falando do século XVI ainda, tá? Foram as primeiras autodefesas indígenas que se tem por história, inclusive registrada até pelos próprios espanhóis. Inclusive, existe um livro que se chama La Araucana, de Alonso de Ercília, que era um filho de espanhol com indígena. E ele vai retratando em forma de églogas, que é uma estrutura específica que muitos usavam, né? Os jograis da época do século XVI, né? Usavam essas métricas, né? E em forma de églogas ele escreve o que ele via sobre a grande devastação, principalmente do que hoje nós conhecemos como Chile, mas que nós, como indígenas, sabemos que é o Almapo, né? O Almapo e logo Polmapo, né? Que é a parte dos Mapuches do lado leste da Cordilheira dos Andes, que seria a Argentina, né? Enfim, essas autodefesas, hoje nós temos que voltar a fazer. Inclusive, a gente pode ligar essas autodefesas historicamente construídas pelo povo Mapuche com a Confederação dos Tamoios aqui no Brasil. E isso existe, por exemplo, as autodefesas na Colômbia, existe essas autodefesas zapatistas em Chiapas, em mais 6 estados da Federação Mexicana, existem também no Equador sistema específico de autodefesas, e em todos esses sistemas de autodefesas, não tem somente indígenas, tem todas as pessoas, todos os grupos, os segmentos que eu falei antes, que trabalham a terra, que defendem as águas, os rios, os oceanos, as árvores, os bosques, as florestas, etc. e tal. E eles vão se unindo num só e mesmo grupo. Não, não tem hierarquias, né? Não tem hierarquia, não tem que ter o líder, né? Tem os sábios, que sempre são os anciões, né? E esses anciões, eles não são escolhidos, eles são, é a própria natureza que vai, mediante, logicamente, algumas práticas ritualísticas, vão se definindo quem é que tem uma intuição maior, quem são os que pensam melhor, e eles vão colocando as estratégias e as táticas para defender os territórios. Hoje, aqui nós precisamos fazer isso. E aqui, inclusive, eu vou ser um pouco mais incisivo na minha palavra. Já passou da hora. Por quê? Porque nós estamos vendo que, mesmo dentro do governo Lula, os ataques continuam acontecendo. E mesmo com os mandados como se chama, da Força-Tarefa, que está lá no norte nesse momento, né? Eles estão destruindo barcaças que eles usam, né, para processar, né, as pedritas de ouro que eles vêm, né, durante o processo da garimpagem, eles trazem, né, eles estão destruindo, estão também expulsando garimpeiros desde dentro dos territórios indígenas, né? Então, mas não basta isso, não basta porque está havendo muitos ataques, né? Em Goiás está havendo também, inclusive, eu aqui recebo todo dia denúncias sobre esse tipo de situações, né? Então, é muito importante, pessoal, começarmos a pensar nessas autodefesas e incluir, como eu falo, as autodefesas indígenas, camponesas, porque o indígena também é camponês, né? Ou é raizeiro, e quilombolas, porque os quilombolas também é um segmento mais golpeado da sociedade em termos de luta fundiária, né? Eles estão ocupando lugares específicos e também a existência dos quilombolas está intimamente também ligada com a existência da preservação e proteção do meio ambiente e também dos alimentos, né? Tanto é que no próprio movimento Sem Terra tem indígenas, tem quilombolas e camponeses, o que nós chamamos de camponeses
tradicional, né? Como se fosse um caipira aqui em São Paulo, né? Então, e também populares. Por que populares? Porque os povos que residem nos grandes centros urbanos, que estão nas periferias, nos subúrbios, nas favelas, e até mesmo aqueles que estão em situação de sem-teto, são pessoas que, se você for indagar para elas de onde que elas vieram, elas vão lembrar de um passado não muito remoto, onde eles lembram do avô quando tinha a pequena roça no interior de qualquer um dos estados aqui perto de São Paulo. E eu que estou em São Paulo, estou falando desde São Paulo, então eu estou me remetindo a uma vivência, inclusive pessoal, em termos de narrativa, sobre esse fato de pessoas dizerem muitas vezes para mim, olha, a minha mãe tinha uma rocinha, tinha as vaquinhas, tinha suas galinhas, plantava sua comida, plantava seu alimento, tinha árvores frutais, tinha plantas medicinais, né? De repente, né, da noite para o dia, como costumou, aconteceu muito durante o século XX, principalmente, chegaram os senhores, e como a minha avó, minha mãe, o meu tataravô, o meu avô, não sabia ler e escrever, não sabia, portanto, assinar, ele tinha que marcar o dedinho dele. E ele não conseguia ler porque ele não sabia ler de fato. E o que estava escrito nesse papel? Era uma ata, normalmente municipal, ditado pelo juiz de paz, junto com o prefeito, dizendo que essa terra não lhe pertence mais. E aí as pessoas entraram num desespero, e como eram épocas onde não existia internet, não existia WhatsApp, não existia nada dessas coisas, e eram épocas onde os parentes mesmo, indígenas, camponeses, o povo afro também, não tinha acesso à educação, não tinha acesso a uma biblioteca, ou pouquíssimos tinham, né, a exceção, por exemplo, de um escritor como Lima Barreto, mas aí já é outra coisa, né? Mas essas pessoas que hoje nós chamamos de pobres ou empobrecidas, eram pessoas que tinham sua pequena roça e viviam sua vida lá, e tinham suas tradições, né, e tinham suas formas de ser, de estar no mundo, dentro daquela ambiência, né? Então, essas pessoas hoje, e os seus filhos e até netos, estão hoje nas grandes cidades, morando em favelas, em subúrbios, em cortiços, em favelas, né? Inclusive favelas violentas ou violentadas pelo Estado, aqui no caso de São Paulo, né? Estado de São Paulo, né? E essas pessoas, as suas origens são origens interioranas, portanto, eram pessoas rurais, né, que perderam suas terras. E isso, falando também como vivência pessoal, não somente eu conheço pelas narrativas dessas pessoas, pessoas simples, inclusive até em situação de rua aqui em São Paulo, sino que eu também já vi lá fora, né? E eu andando em muitos lugares pelas encostas cordilheiranas da Argentina, principalmente, em lugares onde está esse modelo de apropriação de terras e de extrativismo ilegal, inclusive, principalmente no que nós chamamos de pré-cordilheira dos Andes, que tem muito minério, inclusive lítio, né? Nesses lugares, muitas famílias são combinadas a serem retiradas. Eu já estive em lugares onde eu já vi isso, né? Então, todos esses problemas, como eu já comentei um pouco atrás, para não ser tão delonga esse nosso encontro de hoje, essas situações, essas circunstâncias, elas nos retrotraem a essa história que eu falei antes, porque a história das Américas começou assim. Agora, o que é a legislação, nesse caso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos fala sobre isso? Justamente que se o Estado, né, refere à inclusão voluntária, se o Estado não consegue preservar, proteger, salvaguardar os territórios onde estão esses povos, são os próprios povos que também podem criar seu sistema de autodefesa.
Isso está, inclusive, no item, é meio longo o texto aqui, mas eu vi através do índice sobre a segurança, né? Por que que os povos têm direito à sua segurança, né? Direitos à integridade pessoal, né? Então, isso aqui está na página 27. Vamos lá, pessoal, ver se chegamos aqui. Página 27, né? Isso, 24 aqui, ó. Página 27, né? Então, e isso aqui, inclusive, traz alguns exemplos de casos que foram ganhos, supostamente é aqui, né? Não, 11, acho que muito mais para baixo ainda. Vamos ver aqui. Então, pessoal, eu vou ver depois aqui se eu consigo marcar para vocês antes de colocar na descrição do vídeo. Que o texto é muito longo, não deu para ler tudo, né? Mas enfim, essa carta é a que dá apoio a essas autodefesas, para nós combatermos desde a prática empírica, combatermos esses invasores, né? Então, essa lei, esse procedimento que deve ser feito agora a partir da justiça é justamente determinar que não apenas a justiça do Estado ela pode ou deva assegurar a vida e a integridade física dos parentes, dos quilombolas, né? Sino que também deve fazer com que as autodefesas elas tenham seu próprio corpus de existência. E aí tem várias táticas e estratégias. Por exemplo, o reconhecimento do território. Quando a gente está, por exemplo, em casa, a gente vai conhecendo até os mínimos detalhes de onde a gente está situado, né? Também saber quantas famílias tem, se tem pessoas idosas, se tem pessoas com doenças especiais, se tem parentes ou parentes que estão grávidas, se tem bebês, se tem crianças, quantos anos tem as crianças, se tem pessoas que estão tomando remédios, que estão fazendo check-in médico, que já foram que estão em processo de cura, todas essas coisas têm que estar bem definidas, bem calculadas, né? Tem que conhecer também todo o terreno, tem que fazer guardas noturnas, ter cachorro. A gente tem que se utilizar, inclusive, de todos os ardis que também os homens brancos trouxeram para cá e colocam também contra a população em geral, porque o poder real ele é contra as pessoas, ele é contra a humanidade, se se quer chamar de algum modo assim, né? Ele é contra o ser humano. E sendo contra o ser humano, não é apenas contra o ser humano, é contra toda e qualquer possibilidade de vida que os próprios seres humanos, né, agimos de alguma maneira para que se reproduza a vida. Então, os parentes estão defendendo as árvores lá, porque elas sabem que as árvores geram outras vidas, e essas vidas cumprem um ciclo vital que fazem com que nós estejamos vivos. Caso contrário, já o planeta continuaria existindo, mas sem seres humanos no mundo. E quiçá também se desse jeito que vamos, segundo as notícias que nos chegam de Manaus, com uma seca excepcional, nunca antes vista na história, queimadas também, se vamos nesse ritmo, eu acho que em pouco tempo não vamos ter nem vida de árvores, nem de pássaros, e menos de seres humanos, né? Então, pessoal, é isso aí, por enquanto, as autodefesas, a gente tem que organizar, cada um tem que organizar no seu estado, no seu município, no seu distrito, na sua comunidade. A gente que está aqui em contexto urbano também, somos mais de 1.100.000 parentes vivendo em contexto urbano. Portanto, nós temos também a obrigação moral e ética de a gente se reunir, de a gente construir nossa confederação. E mais, deixar todas as picuinhas de lado, porque picuinhas não ajudam, só atrapalham e alimentam e retroalimentam exatamente a narrativa do poder real desses que desejam impor o neoliberalismo a às custas da vida de milhões de seres vivos, né?
Então, não temos de nós parar em picuinhas, em fuxicos, em futricas. Nós temos que parar com essas coisas aí, porque isso aí é o pensamento embranquecido, de fato. Eles querem que nós entremos em picuinhas uns com os outros, para impedir, inclusive, que ideias como esta que estou trazendo aqui não sejam postas em prática. Né? Então, se a gente não para com essas briguinhas de pequenas, de identitaristas, se a gente não para com briguinhas de que pigmentação da pele, de que se um é mais indígena que o outro, não, gente. O martelo do poder real, do neoliberalismo, ou sua narrativa neoliberalística, por chamar assim, é um martelo que bate para todo mundo igual. Mais branco, mais negro, menos negro, nós somos da cor da terra. E essa é a premissa inicial com a qual começou o Exército Zapatista de Libertação Nacional. Somos a cor da terra. O resto é só lorota e lenga-lenga para boi dormir. Que não fossem os bois que defendem, né, o marco temporal e outras estripulhas criadas por eles, né? Enfim, é isso aí, meus amigos, minhas amigas do canal, parabéns para todos nós, mais de 400 inscritos, rumo aos 500. Tem o Pix aí, quem quiser colaborar. Sim, desculpas, eu sempre peço desculpas que às vezes ficam lacunas, mas é que não dá para falar tanta coisa em tão pouco tempo, senão o vídeo fica muito longo e até as pessoas talvez nem queiram sequer assistir. Não o que estou falando, mas a ideia que eu sempre trago em cada um dos nossos encontros. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe em todos os seus grupos, com todos os seus amigos aí. E quem quiser, inclusive, comentar, pode comentar. Quem quiser sugerir, dar uma ideia, acrescentar, fazer críticas construtivas e argumentativas, fiquem bem-vindos, bem-vindas. Nós temos um grupo em WhatsApp e em Telegram, onde a gente discute esse tipo de temáticas que eu trago aqui, apesar de ter alguma incompletude, né? Mas como eu falei antes, às vezes não dá para lembrar tudo e não dá para colocar tudo num só vídeo, senão duraria horas e até a plataforma não aceitaria. Isso aí, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. Catucaruca, Angatu, felicidade para todos, para todas e para todos.